E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar do cenário internacional, primeiro do acordo formalizado, a primeira etapa entre China e Estados Unidos e também dessa possível indicação do Brasil para o OCDE. Eu converso agora com o Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP, e com o Manuel Furriela, que é reitor da FMU, especialista em Direito Internacional. Boa noite aos dois. Boa noite. Eu queria avaliação, primeiro, em relação ao acordo que foi formalizado entre China e Estados Unidos. Havia uma grande expectativa global em torno disso. As retaliações, taxações tinham provocado grandes oscilações do mercado financeiro, interferiram até na projeção de um crescimento menor da economia global. E hoje a gente não teve uma reação tão empolgada assim. Começando por você, qual é a sua avaliação? Olha, Denise, eu olho de uma forma um pouco mais pessimista do que o mercado, por exemplo, olhou hoje com a Dow Jones atingindo níveis históricos, que era exatamente aquilo que o Trump queria, né? Eu acho que esse acordo, e eu li esse acordo inteiro hoje, antes de vir aqui falar com você, ele tem uma característica muito clara, que é praticamente uma lista de demandas dos Estados Unidos com relação à China. Acho que eu vi poucos acordos na minha vida que são tão unilaterais nesse sentido, né? Demandando tanto por parte de um lado. E eu acho que, fundamentalmente, o que nós temos aqui são dois estilos de negociação, né? Esse tipo de negociação americano, que é muito nessa coisa de etapas e focado nos detalhes e muito jurídico, né? Essa própria ideia da fase 1, fase 2, isso é uma perspectiva muito americana de negociação. Os chineses, e qualquer pessoa que entende de negociação com os chineses, né, estudou pelo menos uma semana de um cursinho rápido de negociação chinesa, vai ver que os chineses eles têm uma perspectiva muito mais ampla das coisas, né? Até o horizonte chinês é um horizonte muito mais amplo. O horizonte do Trump são as eleições de novembro, da razão pela qual ele quer, e quem viu a coletiva do Trump sobre o acordo, ele praticamente não falou nada sobre o acordo em si, né? Falou, olha, está aqui fulano, está aqui Beltrano, olha que maravilha, falou do impeachment, né? Então ficou um evento político. Mas falou de alta da Bolsa, falou que agora tem um acordo que a China sempre fez o que queria. Não há dúvida que gera pelo menos algum tipo de calma no mercado que estava preocupado dos rumos desta guerra comercial. Agora, do meu ponto de vista, é uma pausa temporária. Eu acho que as questões que envolvem a disputa entre Estados Unidos e China vão além da questão econômica. Nós temos uma disputa política, uma disputa por poder no cenário internacional, e agora a gente teve uma pausa nesse processo, mas do ponto de vista histórico mais amplo, creio que nós vamos olhar daqui a alguns anos e dizer que foi apenas uma pausa, até por conta de alguns detalhes do acordo, que se você quiser depois a gente pode explorar melhor. Claro, agora a China deu a impressão de flexibilizar demais. A China, que teve algumas posições duras durante a negociação, quando os Estados Unidos anunciavam uma rodada de taxação, ela em seguida vinha com a contrapartida e agora cedeu demais, ele nem cortou as taxas que já tinham sido aplicadas. Isso ficou com a segunda rodada, a impressão que pegou todo o timing político de Trump, né, que tem as eleições, e depois vamos conversar melhor sobre isso. Pode ser por aí? Sim, sem dúvida, né? A gente percebe que foi uma vitória do Trump, né? Como o professor mencionou também aqui, achei interessante a colocação. A gente percebe que eles conseguiram, os Estados Unidos conseguiram trazer para si a pauta, a China acabou atendendo. Como você mencionou, não houve propriamente um cancelamento das taxas que haviam sido criadas nos últimos 2 anos. O máximo que eles conseguiram é que novas taxas não viessem a ser impostas, né? Eu acho que um pouco do mercado não ter tido uma reação tão otimista envolve 2 questões. Primeiro, que esse acordo já havia sido anunciado. Esse acordo havia sido anunciado que em breve seria assinado. Hoje foi propriamente somente a formalização, então acho que o mercado já captou, já assimilou. E há uma expectativa pela outra fase, né? Então o Carlos também colocou aqui, também é interessante, porque isso é apenas uma etapa, um respiro. Nesse aspecto é importante. Mas acho que, além disso, o Brasil tem que ficar atento, porque vai envolvê-lo diretamente esse acordo. Eu acho que a reação muito negativa do mercado brasileiro teve a ver com isso. Exatamente. Essa observação. O dólar subindo mais de 1%, a Bolsa caindo mais de 1%. Tem outros fatores, mas tem uma certa preocupação com o impacto na exportação agrícola brasileira, né? Sem dúvida, né? Porque o que a China fez é redistribuir de onde ela vai comprar. Né? Então, ela vai priorizar importações americanas, né? Se comprometeu a aumentar as importações para mais de 200 bilhões de dólares aí nos próximos 2 anos e, com certeza, está indicando que vai importar menos de algum lugar, e o Brasil é alvo para isso, principalmente nas exportações agrícolas, né? Nas nossas commodities, que a gente tem aí a China como principal importadora e uma alavanca importante para a economia brasileira. Então, acho que o Brasil tem uma razão aí de ficar alerta, porque a gente tem muita chance. Agora, em termos macro, um acordo como esse, ele vai favorecer a economia internacional em geral,
comercial, que teve um crescimento baixo já o ano passado. Projeções bem piores, né? Bem piores por conta principalmente da guerra comercial China e Estados Unidos. Então, essa suspensão da guerra e a perspectiva de vir aí uma segunda fase, uma segunda etapa que consolide um acordo mais amplo, pelo menos serve, em termos macro ao Brasil, numa sinalização de uma economia internacional numa situação melhor. Agora, o Brasil tem uns problemas sérios aí relacionados à competitividade e a questão agrícola, ele já tem essa capacidade aí de concorrência, mercados conquistados. A China é muito importante nesse sentido, então talvez para o Brasil seja até uma desvantagem os termos desse acordo, né? Isso se a gente considerar que eles vão ser cumpridos, né? Veja que alguns itens deste acordo me parece uma ficção econômica. Eu acho que esse número de 200 bilhões em 2 anos, veja, 200 bilhões é tudo que o Brasil exporta para o resto do mundo. Né? São 77 no primeiro, né? Eles querem aumentar, exato, 77, depois no segundo ano aumentar um pouco mais. Então, em 2 anos, aumentar em 200 bilhões as exportações, o que significa praticamente, em 2 anos, dobrar as exportações dos Estados Unidos para a China. Isso me parece uma meta bastante ousada, para dizer o mínimo. Agora, se isso de fato for cumprido, o professor colocou muito bem, quer dizer, não vai se criar uma nova demanda para produtos americanos na China. Não há, quer dizer, se é uma base de qualquer economia que você não cria demanda com acordo econômico, né? Demanda, ela deriva de uma série de fatores, inclusive da economia global, como vai se comportar nos próximos 2 anos. Logo, se a China de fato cumpre, e repito, creio que não vai cumprir. Daqui a 2 anos a gente conversa sobre isso, mas me parece já deu um certo recado nesse sentido, porque os Estados Unidos estão apostando muito no caso de exportações agrícolas de chegar à faixa dos 50 bilhões. Ele falou, olha, devemos chegar aos 40 e vai crescer de acordo com a demanda. É claro. É isso, se tiver demanda, ele não vai comprar para estocar lá na China. E se eles fizerem, pode ser que eles façam que chegue aos 40 ou um pouco mais, ou que aumente um pouco para dizer que está cumprindo o acordo, mas evidentemente isso vai sair de algum lugar, vai deixar de comprar de outros países. Né? Você não pode só se ele comprar. Substituir, né? Exato. Então vai haver uma substituição, se de fato isso for cumprido, por outros, dos Estados Unidos por outros mercados. Então, deixe de comprar em outros mercados, no caso o Brasil vende muita soja e minério de ferro para a China, né? Soja, particularmente, é um produto que nós competimos com os Estados Unidos. Então, deixe de comprar soja brasileira para cumprir essa cota que está no acordo para comprar soja americana. E muita gente acha fácil você redirecionar a produção para outros países, mas não é assim. Não funciona assim. O mercado já está meio que equilibrado, né? E coloca problemas em termos das regras do comércio internacional, né? O acordo, eu fui verificar isso também, ele menciona muitas vezes a OMC, né? Eu tinha até a expectativa que não mencionasse a OMC. Ele menciona em termos de algumas regras importantes para subsídios, por exemplo, né? Mas a OMC tem algumas regras que você não pode discriminar entre países. Isso é basilar da regra do comércio internacional. Mas os Estados Unidos meio que têm ignorado a OMC, Exatamente. Inclusive tem agido no sentido de esvaziar cada vez mais. A crise, né, essa crise entre China e Estados Unidos não passou pela OMC. Exato. Né? E é até interessante porque a gente acompanha desde o finalzinho dos anos 90 uma diminuição do poder das organizações internacionais. A ONU foi degringolando, né? Principalmente ali na gestão do Bush Filho, a gente percebeu essa perda de protagonismo, mas a OMC ela cresceu em importância internacional. Agora, nessa última etapa, ela não teve protagonismo nenhum. A OMC ela teria que ser a grande balizadora, a reorganizadora, porque inclusive está repercutindo no mundo inteiro no crescimento econômico internacional e na própria China. A perspectiva de crescimento da China esse ano econômico é a menor aí dos últimos 20 anos. O que talvez explique por que os chineses toparam Exatamente. assinar esse acordo. A China ficou sem saída, né? Porque se a economia internacional também não cresce e ela depende muito de venda de produtos industriais, exportação, né? As fábricas no mundo inteiro praticamente agora estão na China, os produtos manufaturados são feitos lá. Tem alguma coisa migrando já ali para Vietnã, etc., né? Mas eles são basicamente feitos lá. Então, se você tem uma demanda internacional menor, também prejudica. E os Estados A Unidos China raciocinou bem, mas ela cedeu muito, porque senão ela também não teria um grande crescimento esse Agora, ano. o outro tema do dia, que é essa indicação dos Estados Unidos para que o Brasil vá para o OCDE, revertendo que aquela decepção que aconteceu anteriormente, quando foi dada prioridade à Argentina. A Argentina teve eleições, Macri não está mais lá, que tem um alinhamento político com o governo americano. Agora, o Brasil vai ter um longo período de ajustes na economia até cumprir os requisitos e ser aceito também, depende se eles vão querer aceitar que a Europa tem algumas restrições. Agora, citando essa questão da OMC, o Brasil perdeu algumas vantagens como país emergente ao concordar em migrar para o OCDE. Eu queria a avaliação dos dois em relação a isso. O Brasil ganha ou perde com essa indicação?
Olha, essa pergunta é difícil de responder, por assim, você tem de pessoas dos dois lados, né, que defendem essas duas posições, né? É claro que a gente precisa entender essa decisão como parte de uma escolha estratégica do governo brasileiro, desse governo brasileiro, de priorizar países desenvolvidos e não países em desenvolvimento. Essa era uma escolha distinta daquela que o Brasil vinha fazendo até então, não apenas nos governos do PT, mas até em governos anteriores, né? Então, o Brasil fez uma escolha estratégica em priorizar esses países em desenvolvimento, em particular os Estados Unidos, né? Nesse processo, o Brasil criou atritos com uma série de outros países, países europeus, veja o atrito que criou com a França, que pode ser prejudicial para o Brasil na OCDE. A OCDE é uma organização que basicamente reúne os países desenvolvidos, tem Estados Unidos e os países europeus, Japão, outros países também, mas Estados Unidos e países europeus. Os Estados Unidos, eles são entre 36 países da OCDE. Então não basta o apoio dos Estados Unidos, precisa o apoio de todos os demais países, não é nem maioria, são todos os demais países. Isso inclui, por exemplo, novos desafetos do Brasil, como é o caso da França, que a gente, historicamente, nunca tivemos problemas com a França. Então, a gente precisa ser entre os inteligente. requisitos, o país tem que mostrar resultados em termos de preservação do meio ambiente, isso também entra. Esse eu acho que é o ganho. Melhoria do ambiente de negócios. A fórmula é muito positiva para o Brasil, se o Brasil conseguir chegar a esse ponto, né? Melhorar o ambiente de negócios, revisão da carga tributária, da forma como é feita a tributação, avanços no ajuste fiscal, então é o que a gente precisa. Não, mas eu acho que é aí que eu ganho. O que acontece? Acho que a gente está vendo um ganho em participar da OCDE, né? A gente tem um selo internacional, melhorar as nossas exportações, mas eu acho que internamente, para nós, o melhor ganho é ao entrar numa organização como essa, ao se organizar para entrar numa organização como essa, o Brasil vai ter que assumir uma série de compromissos, vai ter que se obrigar a fazer reformas, vai ter que se obrigar a cumprir compromissos internacionais, como você falou, de meio ambiente e de direitos humanos, porque hoje em dia, nessas organizações internacionais, mesmo naquelas que são as mais econômicas, questões ambientais, de direitos humanos, questões de respeito ao direito do trabalhador, toda essa parte também é importante. Então, o que vai obrigar o Brasil a seguir grandes compromissos internacionais? Então, eu acho que é importante para o Brasil, para que a gente tenha que mudar a nossa agenda. Então, a gente vai ter outra postura. A gente perde algumas ferramentas típicas de países em desenvolvimento, porque a gente vai ter que ceder, até porque se a gente vai fazer parte da OCDE, é porque a gente está dizendo que a gente é de outra categoria, mas acho que o principal, a gente vai ter que botar uma agenda aqui para o Brasil, que ela é positiva em termos de o Brasil assumir posições institucionais e de respeito a tudo que o comércio internacional exige e o mundo exige que a gente respeite. O meio ambiente, por exemplo. Então, eu acho um grande ganho por conta de empurrar essa agenda ao Brasil. A agenda reformista até tudo bem, porque tem intenção de reforma tributária, reforma administrativa, ajuste fiscal. Agora, vai meio contra o que o governo tem se posicionado, por exemplo, em relação ao meio ambiente. Vamos lembrar que para entrar na OCDE não basta os países membros, os Estados Unidos e os demais, dizerem que aceitam a nossa candidatura. Uma vez aceita a candidatura, todos os instrumentos que o professor mencionou, eles vão ser verificados. São mais de 200 instrumentos. São uma série de instrumentos que eles mandam equipes aqui para verificar e periodicamente estão verificando, para ver se o Brasil cumpre com esses instrumentos num processo que costuma durar de 3 a 5 anos para a entrada do Brasil. Portanto, é um horizonte de tempo para além daquele que seria o primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, é algo que tem que ser estrategicamente pensado no Brasil. Vamos lembrar que quem começou a entrada do Brasil na OCDE foi o governo anterior, o governo Michel Temer, que começou este processo e que continua agora com o Bolsonaro, e que se o Brasil, enquanto país, enquanto estratégia de Estado, tiver isso, deveria continuar com outro governo. É claro que essas variáveis a gente não tem controle. Mas não deixa de ser um compromisso muito importante que vai Sem ter dúvida. de cumprir se quiser atingir esse objetivo. E a mesma coisa o nosso acordo com a União Europeia. Também. Para a gente ter o acordo do Mercosul, que é importantíssimo para o Mercosul, até vai ajudar a fortalecer o Mercosul vai ter que assumir uma série de responsabilidades internacionais de outro nível que o Brasil não está acostumado a assumir, que eu acho importante. Óbvio, a gente vai entrar em outro tipo de competição, a economia brasileira vai ser exposta a uma competição que ela não está acostumada e muitos setores eles vão sofrer com isso. Ao participar de uma competição, seja com a União Europeia ou na OCDE, muda a categoria da situação. Mas acho que vai ser importante para o Brasil assumir outros compromissos. Mas é uma boa perspectiva. Eu conversei aqui com o Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP, muito obrigada. E também o Manuel Furriela, que é reitor da FMU, especialista em Direito Internacional. Muito obrigada. Boa noite aos dois. Laerte, Luciana.